Oi, gente, começando o DR de segunda e eu preciso ter uma DR com você. Quantas vezes você já sentou para descansar e não conseguiu? Sei lá, por quê? Na sua cabeça não parava, porque você queria, sei lá, adiantar a roupa que você tinha para lavar amanhã, então você quer adiantar agora, que é o momento que você estaria para descansar, mas enfim. Hoje o DR de segunda está numa outra roupagem. Estou aqui da minha casa, as minhas convidadas também estão remotamente. A gente vai aproveitar a tecnologia para, né, fazer o nosso papo, porque não pode parar. Essa DR não pode parar jamais. E essas mulheres também têm filhos como eu, têm 325 empregos como eu, e eu não sei se elas têm dificuldade para descansar também. Afinal de contas, quando é que a gente vai descansar? Com vocês, Alice Galvão e Carolina Vieira, que estão comigo. Boa noite, meninas. Boa noite, TT, boa noite, Alice. Boa noite, garotas, até que enfim, que prazer. Ai, ó, a gente está marcando para sair, tomar um café, um suco, há muitos anos, mas a gente não consegue. A gente consegue fazer tudo virtual, né, Alice? A Alice, inclusive, eu queria até saber, Alice, porque veja bem, a Alice, além de ter emprego, ser professora, ai, quantos empregos você tem? 3? 4? Como é que tá? Olha, TT, atualmente eu dei uma enxugada na minha vida. Queria te contar, amiga, que dei uma enxugada. Hoje eu estou seletista, pego bicos quando dá, sabe, fim de semana ou fora do horário de expediente. Se eu estiver preparada psicologicamente e fisicamente para isso, sabe? Dou aula, assim, módulo de pós-graduação, quando aparece, e cantora nas horas vagas, né? Então, assim, eu transformei as outras coisas todas em hobby, para conseguir dar conta de um estilo de vida um pouco mais calmo, né? Um pouco mais saudável, na verdade. E assim, você vê, né, Carol? Ela canta de vez em quando, ela até manda no nosso grupo, né? Lá, ó, vou cantar em tal lugar, não sei o quê, e a gente não consegue, porque as meninas tá tudo cansada, Carol. Como é que faz? Pois é, nossa, e eu entendo super a Alice, assim, depois que a Isis nasceu, né, ela vai fazer 1 ano esse mês, eu também dei uma enxugada, porque a minha cabeça fervilhava de projetos, mas eu não tinha como dar conta de tudo, então também fui nessa mesma vibe, eu até estava comentando com a TT, né, a vida social noturna, ela é uma que demora um pouco mais para voltar, porque assim, compromissos, né, eventos durante o dia, você até vai, mas à noite é um pouco mais puxado. Então a gente está aqui tentando sobreviver, reestruturar a nossa vida. Agora as coisas estão caminhando, então eu estou empreendedora ainda em home office, né, desde 2015. Então, assim como a Alice, quando aparecem alguns módulos de MBA, de pós-graduação, eu dou aula e com um projeto de consultoria de planejamento de vida e rotina, porque esse é uma paixão, é um assunto que eu amo falar, e esse vale a pena porque eu consigo, ao mesmo tempo que eu vou organizando aqui, planejando e testando coisas comigo mesma, consigo ajudar outras mulheres também a fazer isso, né? E aí, por que eu pensei nesse tema, né? Porque a gente se conheceu numa reunião de comunicadores e a partir disso a gente começou a trocar muita figurinha. Nós jornalistas, né? O povo acha que jornalista formou em jornalismo, ficou rico, formou em jornalismo, foi para o G1, foi enfim, sei lá, tem um programa de auditório. Não é assim que funciona, né? Na verdade, são poucos os que conseguem esse tipo de colocação. E naquela época, estávamos como assessoras de imprensa, que na verdade a Carol ainda continua, né? Não sei se a Alice continua. Eu não tenho mais saco, gente. Eu estafei totalmente, eu não consigo mais, porque eu fiquei assim, porque, gente, olha, assessora de imprensa, vou falar assessorar, porque aqui somos mulheres, e é justamente para as amigas assessoras de imprensa entenderem e balançar a cabeça, igual todas nós estamos fazendo. Assessoras de imprensa, a gente, quando casa ou tem filho, independente disso, a gente tem os nossos projetos, né? É o boleto daqui, é a viagem que a gente quer fazer, não sei o quê. Então, para você tirar uma grana como assessora de imprensa, você pega aí, sei lá,
de 10 a 15 assessorados para você conseguir tirar uma grana legal, né? Para você concretizar algumas coisas na sua vida. E o assessor de imprensa faz o quê? Tá aí o seu Zé da padaria, que tem uma padaria que passou por uma reforma e agora só vai vender pão artesanal. Então, o nosso trabalho é pegar toda a essência do trabalho do seu Zé, da empresa do seu Zé, e vender a história do seu Zé para a imprensa, para mostrar o que o seu Zé tem de bom, de repente conseguir parcerias para o seu Zé. E isso cansa, cara. Isso cansa demais. Eu estafei, na verdade. Hoje, Alice, Carol, e para você que nos acompanha, no máximo uma consultoria, uma palestra, porque, sinceramente, é muito complicado, né? Eu acho que um pouco dessa coisa do que vai acontecer, sabe? Do medo de acontecer alguma coisa, aconteceu ou não aconteceu, dessa ansiedade vem dessa época, né, de ficar o tempo todo ligado e tentando pensar em pautas. Esse é o meu desabafo. Desse emprego eu já consegui descansar. Mas aí agora eu quero saber da Carol e depois da Alice, né? A Alice também já deu, né? Pelo que eu entendi, ela já falou assim: beijo, obrigada, assessoria, por tudo que me deste, mas por favor, não quero mais. Mas e aí, Carol, como é que você faz para descansar, menina? Então, eu tenho uma expressão que eu uso muito. Eu domo os meus clientes. Porque eu acho que grande parte do trabalho da assessoria, dessa parte da sobrecarga, vem da falta de alinhar a expectativa do cliente. Porque o cliente precisa entender que a assessoria de imprensa, e aí quem está nos assistindo também, ela é um trabalho de mídia espontânea. Então, quando você trabalha como eu, porque tem jornalista que faz aí, ó eu falando do povo, mas que faz lobby, que faz, né, que conversa ali, que faz negociatas e tal. Eu não, eu trabalho, assim, de verdade, oferecendo assuntos que eu acho que são relevantes para a sociedade e para o veículo de imprensa. Então, meu trabalho, ele dá trabalho mesmo. Só que o que eu tenho feito ao longo dos anos? Eu já atendo só um nicho, né? Que é só o nicho de saúde, bem-estar e beleza, há 8 anos. Então, eu encontrei uma forma também de definir o perfil do meu público que eu atendo. Então, eu atendo clientes que me pagam um valor bom, né? Um cliente que tem ali uma estrutura diferente, tanto de empresa, como de pensamento, como de momento de carreira. Então, os meus clientes são muito maravilhosos, assim, é estranho falar isso, né? Mas assim, meus clientes são muito bons. De todo esse processo que a gente teve, por exemplo, agora que a gente fechou um cliente novo, mas desde o ano passado, desde quando eu estava grávida e a Isa nasceu, a gente conseguiu manter uma carteira de clientes muito entendidos, compreensivos, que acompanham a evolução assim da nossa rotina, porque eu trabalho com meu marido. Agora a gente tem uma outra jornalista ajudando, mas eu acho que é essa questão de você saber colocar limites, saber ajustar expectativas e entregar o resultado que o cliente está buscando e que ele sabe que o seu trabalho pode proporcionar para ele. Então, assim, eu ainda não abandonei a assessoria justamente porque eu gosto e porque eu tenho clientes muito bons. Eu acho que é uma exceção, assim, mas ao longo dos anos eu fui refinando o perfil dos meus clientes. Alice, e aí? No meu caso, TT, um pouquinho antes da pandemia, eu já estava trabalhando com assessoria um pouco mais voltada para eventos, né? Então, eu estava trabalhando com mega eventos na indústria farmacêutica, então eu estava focando mais na construção de equipes de assessoria para levar para esses eventos e eu ficava mais na coordenação desses projetos. E uma assessoria de imprensa voltada para eventos, ela digamos, eu sentia que ela era um pouco mais organizada. Em que sentido? No sentido de que você é o ponto focal e você cuida do evento como um todo. E aí você trata com um cliente que contrata uma produtora de eventos e essa produtora de eventos terceiriza, então tem filtros, né? Então eu lidava com a produtora de eventos e com a minha equipe. Então as coisas corriam com mais autonomia, né? Eu precisava fazer as entregas dos números, dos resultados. Em assessoria de imprensa eu planejava e depois fazia a entrega dos números, dos resultados para essa produtora de eventos e ela fazia a apresentação do relatório de comunicação para o cliente.
e cruzava com outros dados. Então, assim, é uma parte muito gostosa. Eu gosto muito de trabalhar com comunicação baseada em dados, né? Então, eu gosto muito de trabalhar o planejamento em si. Então, eu estava conseguindo fazer isso. E a minha empresa, ela estava muito focada em educação corporativa. Porque como eu era professora de graduação também, eu comecei a ter muitos ex-alunos clientes que me buscavam para mentorias, para consultorias, para palestras. Então, o meu trabalho foi naturalmente, não foi um reposicionamento que eu provoquei necessariamente, mas eu aproveitei a oportunidade para trabalhar essa parte de educação corporativa. E aí comecei a escrever artigos, e aí as coisas foram seguindo por esse caminho. E aí, com a pandemia, acabaram os eventos, né? Os clientes de assessoria, de comunicação e de planejamento e de mentoria e de educação corporativa pausaram, porque as prioridades começaram a ser outras. E aí eu precisei me reinventar e me reposicionar e fazer uma transição de carreira mesmo. E aí eu voltei para o mercado. Foi quando eu voltei para o mercado. É uma decisão muito dolorida, porque eu abri a minha empresa em 2010, sonhando com empreendedorismo, né? E eu não imaginava que eu ia voltar para o mercado, mas eu voltei por necessidade. E eu tive muita sorte, porque eu encontrei o programa de agentes locais de inovação, né, o Brasil Mais, do Sebrae, bem nesse período de pandemia. É uma bolsa do CNPq, que trabalhava uma metodologia assim sensacional. Então eu consegui voltar para o mercado suavemente, dentro da educação corporativa, né? E aí no meio do ciclo, né? O programa tem ciclos. No meio de um desses ciclos, abri um edital para analista de marketing dentro do Sebrae. Eu já estava conhecendo a empresa, prestei o concurso, não fiz a prova, consegui entrar dentro da área de marketing e comunicação. E hoje eu trabalho com os eventos, né? Hoje eu estruturei justamente o núcleo de eventos da unidade de comunicação e marketing do Sebrae Goiás. Então, foi um pouco de sorte, mas foi aquela sorte, TT, que você gosta de frisar, né? Que é uma sorte que a gente se movimenta para ter, né? Então, eu acho que o meu trabalho veio me trazendo para esse rumo, para esse caminho, né? E hoje, como eu voltei a ser CLT, eu vendo as minhas 8 horas, né? E tenho uma filha que está com 9 anos e consigo me organizar e aí ter disciplina, porque quem trabalha com o que gosta não para de trabalhar, tem uma tendência a não parar de trabalhar. Então, hoje eu consigo desligar o celular corporativo, dar atenção para minha família, dar atenção para os meus amigos e balancear isso aí um pouquinho, né? Ainda é difícil porque a gente tem a jornada de mãe e eu chego em casa assim, quero lavar roupa, tem uniforme para o dia seguinte, né? Tem planejamento semanal, mas aos pouquinhos eu fui conseguindo sair da versão workaholic, sabe? Hoje eu estou nessa transição, estou nessa fase de transição. Pois é, gente, eu acho muito interessante o que você fala, Alice, e é justamente por isso que eu coloquei assim, que eu pensei nesse tema, né? Quando é que a gente vai descansar? Porque é justamente o desligar, né? O desligar do lá fora para ligar, tanto aqui dentro, né? Quanto dentro de casa, né? Porque eu me preocupa muito, assim. Estava conversando esses dias com uma amiga, a gente falando sobre aposentadoria, veja bem, porque, olha, senhoras, não sei vocês, mas eu já estou na menopausa, não é? Então acaba que tudo bem que a menopausa de agora é diferente da menopausa de 20 anos, de 30 anos atrás, entendeu? Eu lembro até hoje da minha avó falar que a menopausa era inferno, que a menopausa horrorosa, não sei o que, não sei o que. Mas eu já estou na menopausa. O fato é esse, eu já aceitei. Já aceitei, não, né, gente? Não, a gente tem que aceitar, mas já comprovamos através de exames, né? Do estrogênio, está lá no pé, aquela coisa toda, enfim, coisa de família assim mesmo. E aí a gente conversando, né, sobre isso, sobre entrar na menopausa, pá.
E aí ela perguntou uma coisa que eu fiquei pensativa também, né? Ela falou assim, eu falando da dificuldade de descansar, ela falou assim: vem cá, você vai descansar só quando você aposentar? Eu falei, caraca, a gente tem que. Olha, literalmente a gente precisa aprender a descansar, porque um dia a gente vai ter que aposentar, vai demorar bastante. No nosso caso, eu tenho 40. Eu não sei as idades de vocês, mas eu tenho 43, na verdade. Eu falo 40, mas é 43. Então, de acordo com as minhas contas, né, lá da Previdência, aquele negócio todo, eu devo aposentar por volta de uns 68, mais ou menos, 66 a 68. E aí, como é que vai ser? Claro que a gente precisa viver o hoje também e não ficar tão ansiosa pelo futuro e nem com culpa pelo passado, né? Se existe culpa e ansiedade, vamos para terapia, ou estamos lá, beijo, Rivanara. Mas aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente. Aí vem a pergunta: será que quando a gente diminui o volume da loucura do trabalho para descansar um pouco mais, já vai ser uma preparação para a aposentadoria? Será que a gente precisa começar a preparar anos antes, gente? E aí? Quem quiser começar, manda ver. Depende do ponto de vista, viu? Ó, eu hoje estava comentando com um colega que eu acho que quando eu me aposentar eu vou ser mais produtiva. É engraçado isso, porque, primeiro, eu acho que a gente aprende tarde a colocar limite. A gente aprende tarde a colocar limite no exterior, né, nas demandas que a gente recebe. Porque realmente, com essas múltiplas jornadas, se a gente não falar acabou, não acaba. É a gente que determina que hora que acabou, né? A casa vai estar sempre um ciclo, né, de arrumou para bagunçar, ok? O trabalho, quanto mais eficiente você é, mais demanda você recebe. E o planejamento da aposentadoria, eu acho que tem, assim, para mim, né? Como é que eu enxergo isso? Tem muito mais a ver com planejar o que eu quero fazer quando eu tiver liberdade, quando for a minha hora de escolher, né? A minha hora de controlar, porque hoje a gente só controla o nosso comportamento e as nossas reações. Hoje a gente não controla as demandas que a gente é obrigado a atender, né? A gente dá limite para elas, mas a gente precisa atender. Esperam da gente resultado. No trabalho esperam da gente resultado e dentro de casa também esperam da gente resultado o tempo todo, estão esperando da gente performance e resultado, né? Mas e aí, que resultados, que performance eu quero fazer no mundo? Que resultados eu quero oferecer para o mundo? Que valores eu quero agregar para o mundo? Isso nem sempre está alinhado na família, isso nem sempre está alinhado no trabalho. Então, eu enxergo muito a aposentadoria com um olhar até meio romântico, assim, de que, poxa, eu quero me planejar para quando eu puder me aposentar, eu fazer os meus projetos de vida. E eu gosto de estudar, eu sou uma pessoa que gosta de aprender, então eu vou estudar um monte de coisa, eu já tenho uma lista de coisas que eu quero estudar, eu já tenho uma lista de causas pelas quais eu quero lutar e nas quais eu quero investir. Só que eu preciso primeiro organizar as demandas de agora e me planejar financeiramente, né? Então, eu acho que é isso. E aprender a colocar limite durante esse processo. E é muito difícil, né? É muito, muito difícil, porque o planejamento ele é feito para ser furado, falando com todas as letras. A gente planeja muito sobre o que vai acontecer que está fora do nosso controle. A Carol vai poder falar muito melhor sobre isso, né, Carol? Mas assim, a gente planeja um monte de coisa, mas a gente também tem que entender, temos que ser estoicos e temos que entender que o mundo, que a vida acontece, a gente querendo ou não querendo ter controle, a vida vai acontecer. E a gente tem que ter tranquilidade para ir sabendo onde que a gente vai colocando limite, para a gente não surtar, entender que a gente não tem que ser não temos que ser super mulheres, a gente não tem que atender tudo a tempo e a hora. Dizer não vale ouro. Em alguns momentos dizer não te valoriza, valoriza seu passe. Não vou fazer isso, não quero fazer isso agora, não vou a esse evento. Por quê? Porque eu estou cansada, porque eu quero deitar, porque eu vou descansar, eu tenho que contar a historinha para minha filha hoje à noite que eu prometi, porque esse fim de semana eu vou numa festa infantil, vou levar minha filha e faço questão e não vou atender telefone. Então, e é uma medida muito difícil de ter.
porque as pressões externas são muito grandes, e quanto maior o cargo, maior essa pressão, maior essa cobrança, e maior também a confiança que depositam na gente, né? Só que nós servimos muito. Então, quanto mais confiam na gente, mais a gente quer ser confiável, mais a gente quer oferecer, mais a gente quer entregar. Boa, antes de passar para a Carol, muito interessante isso que você fala, Alice. Achei interessante. Olha, eu vou te falar aqui um negócio, gata. É tão bacana a gente dizer não. Para você que está acompanhando a gente agora, o segundo, ó, que a pessoa louca, a pessoa que está aqui, que é dona, entre aspas, do podcast, não lembra se é 1, 2 ou 3, mas é 1, 2 ou 3, fala assim: o poder de dizer não, entendeu? Que é libertador, é com o Ronieri Correia e a Sara Jordana, psicólogos. A gente falou sobre o poder libertador do não. O quanto é bacana a gente dizer não. Claro que tudo tem consequências, né? Então, ação e reação, aquela coisa toda, mas é muito interessante. Carol, contigo. E aí, estamos nos preparando para aposentar quando a gente descansa? Então, eu espero de verdade que a gente se prepare, sabe por quê? Porque a gente precisa aprender a descansar. A gente não sabe descansar. A gente não sabe descansar com qualidade. A Alice trouxe essa ideia, né, de que o planejamento é para ser furado. Na maioria das vezes, um planejamento que ele é muito engessado, ou quando a gente está falando de um planejamento para o trabalho, algo que é muito rígido, a gente quer realmente descartar todas as possibilidades e todos os imprevistos. Na minha consultoria, no método, eu falo exatamente isso. Você precisa planejar com os imprevistos, porque eles vão acontecer. Então, assim, no meio do processo, tem até orientação para lidar com imprevistos, porque eles vão acontecer. E saber que eles vão acontecer ajuda a gente a estar preparado até psicologicamente, emocionalmente, para quando as coisas saírem dos trilhos. E aí, sobre essa questão da aposentadoria, eu quero trazer uma reflexão aqui para você que nos assiste, para as minhas colegas aqui, minhas amigas. Nada mais é a gente se preparar para a aposentadoria e a gente saber descansar, nada mais é do que a gente aprender a sustentar o vazio. E por que eu falo isso? É difícil sustentar o vazio. É difícil a gente sustentar o sentimento de estar só com os nossos pensamentos, de ignorar ou escolher. Não é uma questão de ignorar no sentido de simplesmente não pensar sobre aquilo, mas de escolher o que é mais importante naquele momento, o que meu corpo está pedindo, o que a minha cabeça está pedindo. Eu falo sempre, quando eu estou falando de gestão de tempo, de planejamento, não adianta eu querer ser produtiva quando a coisa mais produtiva que eu posso fazer é parar, é descansar, é tentar o máximo que eu conseguir ser produtiva descansando. Descansar também tem a ver com produtividade. E isso é importante porque é essa questão da gente sustentar o vazio. Eu conheço pessoas que estão aposentadas há tempos, mas que não conseguem ficar sozinhas com os seus pensamentos. A Alice trouxe uma questão que é importantíssima. Ela quer aprender várias coisas, ela quer estudar várias coisas, ela quer entender e se aprofundar em outros assuntos que muitas vezes, enquanto a gente está ativo, trabalhando, a gente pensa sobre a utilidade daquilo. Né? Então, assim, para que eu vou aprender a fazer crochê se eu sou um advogado, uma advogada? Para que eu vou aprender a fazer... Para que eu vou fazer uma aula de cerâmica, gastar, né, dinheiro, se eu sou uma psicóloga? Então, assim, a gente pensa muito na utilidade das coisas, mas nem tudo que a gente faz precisa ser útil. E é por isso que eu falo que sustentar o vazio é tão difícil. Sustentar essa ânsia de adiantar a roupa que a gente quer lavar, e ao invés disso, sentar e refletir, olhar o teto da casa e pôr a perna para cima e realmente conhecer os ritmos do nosso corpo, né? Entender o que é preguiça, o que é cansaço, até quando, até onde eu posso ir e até onde eu não devo me cobrar, né? Até onde eu não devo me forçar. Eu falo muito isso também, assim, às vezes eu que ainda trabalho com texto, né? E criando coisas e pensando em coisas, não adianta eu sentar com a cabeça cansada para fazer um release. Das duas, uma. Ou eu vou levar muito mais tempo, ou vai ficar uma bosta. Então, assim, quando eu percebo que a minha criatividade está desse tamanhozinho, eu mudo a atividade, vou fazer algo mais mecânico. E aí, às vezes, lavando uma louça, eu que trabalho em casa,
eu tenho uma ideia de uma abordagem diferente para fazer aquilo que eu preciso fazer da melhor maneira possível. Então, eu acho que aprender a descansar é um pouco disso também. Interessante quando você fala de mudar um pouco o foco, né? Às vezes, olha, não é fácil mudar foco, não. Assim, ó, e detalhe, quem quiser falar, às vezes uma pode cortar a outra, vou deixar nós três na tela para ficar mais fácil, ou então fazer um negócio, assim, porque fica mais dinâmico e tal. Agora, sim, teve uma coisa que você falou, Alice, sobre casa bagunçada. Vocês dão conta da casa bagunçada, gente, porque nunca vi um trem para bagunçar igual a casa, sabe? Eu tenho uma pessoa que me ajuda 2 vezes na semana, que me ajuda não, eu pago ela, e não deixa de ser uma ajuda. Ela me ajuda e presta o serviço dela aqui em casa, né? Então ela vem 2 vezes na semana, deixa a casa uma maravilha, entendeu? Porque 45 minutos está terrível, sabe? Deixa o quarto do menino arrumadinho, passa, como eu falei, 40 minutos já está terrível, eu tenho que começar a falar, gastar o negócio, a saliva e tal. E aí, a minha irmã, ela fala assim, beijo, irmã Cecília, ela fala assim, gente, para, sossega, e é muito isso, assim, se a gente queria, né, porque agora tá mais difícil, que ela mudou mais para longe de mim, então se a gente queria passar o fim de semana juntas, então aí os meninos brincando, os meus com a dela, tal, e aí a gente ia ficar vendo alguma coisa, tomando alguma coisa, pá, aquela coisa, aí mal piscava, eu já estava lavando a louça. Gata, senta e vamos sentar e vamos fofocar, vamos falar mal da vez dos outros, aquela beijo de irmã. E vocês conseguem, gente, assim, ver a pia cheia de louça, sabe? Ver o quarto da criança cheio de brinquedo, que você fala 300 vezes. Me ajuda, sabe? Porque eu, às vezes, fico na tremura, sabe? Aí eu vou e sento, deito num lugar, eu falo, não vou arrumar, porque no sábado eu quero descansar, gente. Eu chego da faculdade, eu quero descansar, quero ficar na minha, entende? Eu não quero ver. Aí eu fico de um ângulo que eu não vejo a baderna, sabe? Tem dado certo, mas quando eu vejo, eu tenho que contar até 30 para não ir lá lavar. Qual é a sugestão de vocês para descansar realmente, estando a casa uma coisa bagunçada? Eu primeiro, assim, aceito a bagunça, né? Eu até, uma vez no grupo a gente conversou sobre isso, né? E vocês falaram, cara, eu falei, gente, mas minha saúde emocional, ela pede. Então, assim, algumas coisas eu sou mais refém. Por exemplo, poeira, coisas muito fora do lugar, um monte de coisa jogada fora do lugar. Então, acaba que eu tenho meio que uma rotina. Quando eu coloco a Isis para dormir, eu vou catando coisas na casa que estão na sala, que não é da sala, junto os brinquedos dela ali, lava as coisas que estão na pia só se tiver que lavar para fazer a comida, né? Mas eu tento deixar a pia limpa, pelo menos, para poder facilitar para o café da manhã. Mas assim, coisa que tá jogada, passa a semana sem lavar roupa, sim, passa a semana com coisa entulhada num lugar que a gente ainda não conseguiu dar vazão. A gente trocou de apartamento, né? Mudou de apartamento e o outro era maior. Esse aqui tem um escaninho que esse final de semana, a gente mudou para cá em novembro. Esse fim de semana que eu consegui colocar ele em ordem, saber o que tem lá, categorizar. Muita coisa a gente destralhou. Eu não tenho muito apego material com coisas. O Fábio tem um pouco mais. Mas eu falo para ele, as coisas, quanto mais coisas a gente tem, mais custo a gente tem de manutenção. E não só custo financeiro, mas de tempo, de energia, de limpar, de organizar, de fazer. Então, assim, eu tento ter o mínimo de coisa que eu conseguir. Claro que ainda tem bastante coisa, né? A gente junta coisa, junta tralha demais. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, de você realmente saber respeitar essa questão que eu comentei, de às vezes é mais importante se jogar no sofá do que lavar a louça neste momento. E se ela te incomodar demais, depois que você descansou e perdeu um tempo e seu pé parou de doer, aí você vai lá e lava, mas assim, sem essa autocobrança doida, né? Alice, e aí? Assim, eu tenho uma rotina super estruturada, eu sou uma pessoa bem disciplinada, sabe? Eu tenho uma rotininha com a Estela bem estruturada. E se eu saio muito dessa rotina, acumula muita coisa. E eu acho que é assim com todo mundo, Acho que né? muita gente pode se identificar com você. Sim. E aí, o que eu faço hoje? Eu não tenho
não tenho diarista, não tem babá, nunca tive, assim, não tenho, né? E a gente divide as coisas lá em casa. Eu, meu marido, e agora a Estela está entrando também com 9 anos, ela está entrando no processo, né? Já está entrando 100%. tarde, mas eu sou uma mãe meio também, isso também eu estou ressignificando em mim, de querer fazer tudo, de querer ajudar tudo, de querer, sabe, eu tinha aquela ilusão de ser aquela mãe de paninhos e caixinhas, sabe, assim, É demais. mas eu também fui ressignificando isso, porque não dá para ser uma mãe de paninhos e caixinhas, uma profissional de paninhos e caixinhas, né? Sim. Uma esposa de paninhos e caixinhas, não dá para fazer isso, né? Então, o que eu faço hoje? Bom, o que é urgente, eu cuido dentro da rotina do que eu tenho que cuidar, né? Então, seguindo a minha rotina ali, eu vou fazer o mínimo possível para que a rotina esteja estruturada e organizada. Mas eu aprendi também que eu preciso, mesmo que eu chegue exausta, cansada, e que tenha coisa de dentro da rotina para fazer, que tem que fazer, senão amanhã não vai ter, eu sei que eu preciso voltar do trabalho cansada, mas eu preciso sentar na cadeira, dar um abraço no meu marido, olhar para ele e conversar um pouco, Sim. sabe? Para não perder essa conexão também. Porque o outro também está nessa pilha, o outro também está nessa correria. Então, isso me ajuda, assim, por incrível que pareça, às vezes parece que é mais uma demanda, né? Mas isso, dependendo de como é o seu relacionamento, isso ajuda a descansar, ajuda a desacelerar, né? Então, sentar, olhar no olho daquela pessoa, falar um pouco sobre o seu próprio cansaço, né? Ouvir também sobre o cansaço do outro, entender que você não está sozinha nessa rotina maluca, né? Abraçar criança, gente, abraçar criança é a melhor coisa que existe no mundo. A mão da criança já te relaxa, né? Então, isso ajuda a desacelerar, a descansar e a colocar a cabeça ali. Não ficar colocando a cabeça sempre na próxima tarefa, porque a gente tem essa tendência que a mulher, gente, a mulher, a mãe, ela é um checklist sem fim, né? A gente fica em looping, um checklist em looping, então não para. Então, esse momento de parar, olhar para o rosto das pessoas, conversar um pouquinho com essas pessoas, abraçar, descansar, ouvir, né? Exercitar essa escuta ativa da rotina da outra pessoa, você sai do ensimesmado ali, ouve o outro, compartilha isso, descansa, relaxa. Tomar um vinho, né, gente? Assim, chegou em casa, conversa, põe um vinho, um pouquinho, não precisa ser uma coisinha assim, né? Toma um golinho de vinho, descansa, respira, come uma coisa gostosa, se alimenta e vai. E aí você vai para a próxima tarefa. E aí a próxima tarefa tem que ser uma tarefa essencial. Porque depois que você já está cansado, você vai entrar na exaustão. Se você começar a querer aproveitar o tempo antes de dormir, né? É uma loucura. Então tem que desacelerar e tem que manter essa rotina de desacelerar para dormir. Igual com criança, né? A gente faz uma rotina de desacelerar. Eu acho que a gente tem que fazer isso com a gente também. Esse é o meu método de entrar no mode de descanso. Isso é muito verdade, do desacelerar. A Isis tem uma rotina dela, e os horários a gente foi ajustando de acordo com as necessidades dela. Então, 6h30, 6h, 6h30, depende, a gente já conhece os sinais, a gente dá banho nela, e aí eu ponho ela para mamar, e aí 7h30 ela está no berço dormindo. E é muito isso que você falou, trazer a cabeça para o momento presente, porque muitas vezes eu nem fico com o celular ali, enquanto ela tá mamando, enquanto ela tá dormindo, eu fico só sentindo ali o cheirinho dela e aproveitando aquele momento e desfrutando daquele momento para desacelerar um pouco também. Eu chamo isso de refúgios cotidianos, sabe? A gente criar essa coisa, igual você falou, do vinhozinho, desse processo. E o relacionamento, às vezes, eu acho que como eu e o Fábio estamos em casa, a gente trabalha juntos e a gente trabalha de casa, então, assim, às vezes o negócio foge um pouco do controle, porque parece que você já falou tudo que você tinha para falar, você já tá cansado da cara daquela pessoa, 7h da noite, 8h da noite, assim, ainda mais quando o dia foi muito puxado, muito cansativo, mas isso que você falou é muito importante, né, da gente tentar resgatar essa coisa do olhar no olho, do toque, né, do abraço, de você estar ali junto. Às vezes, se não tiver para onde correr, tiver que fazer janta e lavar a louça,
cada um faz um pouquinho enquanto conversa, enquanto conta do dia, enquanto, né, reclama da vida, porque faz parte também. Mas eu acho que é bem isso, assim, encontrar as formas que a gente tem de colocar essas coisas como tarefas que não sejam tão pesadas, fazer o essencial, fazer o mínimo possível e planejar o momento de fazer coisas mais complexas. Eu faço muito isso, assim. Tudo bem, tá ali a máquina, o cesto de roupa tá cheio. Tem cueca limpa e calcinha limpa? Beleza, dá para aguentar mais um tempo. Adoro. Então, assim, vamos para o essencial. Então, quando chegar no momento que não dá, a gente direciona esforço para aquilo, mas ao mesmo tempo tentando também encontrar e construir uma rotina mais adequada. Eu falei isso para o Fábio esses dias, assim, vamos escolher os dias da gente lavar roupa, porque já fica mais previsível, a gente coloca, a gente já sabe o fluxo, como que isso vai funcionar, e acaba que a coisa vai entrando ali na sequência de tarefas, né? Na rotina não precisa ter horário, é uma sequência de tarefas mais fluida, que a gente consiga colocar, e as coisas vão ficando mais leves, né? Porque a gente não chega ali no momento do estresse também, meu Deus, não tem roupa limpa, né? Que também aí é tarde demais. Mas eu acho que é isso, assim, a gente ir conhecendo e adaptando as coisas dentro da nossa rotina a cada ciclo de vida. Porque quando a Isa era uma recém-nascida, uma bebê de até 5 meses, era uma loucura. Não tinha como a gente escolher muita coisa, como controlar muita coisa. Agora que ela vai fazer 1 ano, já está diferente a rotina dela e a nossa também já foi ajustada para isso. Então, eu acho que depende muito desse olhar, de descobrir o que a gente pode fazer, melhorar aos pouquinhos, para a gente priorizar realmente o descanso e não só fazer coisas. E tem hora também, né, gente, que você tem que falar, olha, ninguém me incomoda agora, não tá dando, deu tudo errado hoje. Hoje meu planejamento foi todo por água abaixo. Eu tô mentalmente, me deixa. Eu falo isso às vezes, eu preciso de 30 minutos dentro do quarto, quieta, porque eu não tô legal. Se a gente for conversar agora vai dar ruim, vou falar coisas que não gostaria, vou descontar em vocês coisas que vocês não merecem que eu desconte, me deixe em paz um pouco. E aí todo mundo entende lá em casa, então vai pro quarto, tá? A Estela ainda vem, mamãe, você quer uma aguinha? Não, minha filha, agora eu não quero nada. Mas eu quero só ficar quietinha no quarto por 30 minutos. Sim, só paz. E volto renovada. Pronto. A gente estava falando isso mais cedo, eu e a Carol, antes de você entrar nos bastidores, sobre isso, assim. A gente tem, assim, eu lembro da minha avó, destravei uma memória há um tempo atrás, desbloqueei, na verdade, uma memória, um tempo atrás, não, esses dias, sobre as mães, uma amiga minha falando, porque na nossa infância, as nossas mães não falavam que estavam cansadas, porque elas queriam ser super mulheres, e hoje a gente tem essa dificuldade de falar que a gente está cansada e, consequentemente, de descansar. É uma teoria. Só que, no meu caso, a minha avó me falava, eu estou cansada, sabe? Eu trabalhei o dia inteiro na máquina, minhas costas estão doendo, nananana. Só que, por algum motivo, e aí eu acredito que é uma carga muito social isso, porque eu fui ensinada de uma outra forma, só que por algum motivo eu meio que internalizei que eu deveria ser uma super mulher. Isso me custou caro pra cacete, gente. Foi muito caro, né? Tanto é que a partir desse não foi um burnout, né? Mas não deixou de ser um esgotamento também, né? A ponto de eu ficar totalmente alheia. E eu não sei por que eu coloquei, talvez, de novo, na verdade, eu tenho essa teoria, essa carga social de que a mulher, ela é diferente, ela consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo, ela consegue fazer isso, e que é fruto de uma sociedade machista, né, e patriarcal. Por que patriarcal? Porque esse é um pensamento masculino, de que a mulher está ali para dar os filhos para ele, para entregar a comida para ele, para entregar não sei o que para ele. Se não for a mulher esposa, companheira, é a mãe que vai entregar uma. Se não for a mãe, é uma empregada, é uma secretária, né? Então, ele não consegue fazer sozinho, ele não pode fazer sozinho, né? Então, assim, por mais que eu mostre para os meninos, e aqui os meninos, o Igor já foi iniciado no milenar ofício de lavar a louça, ele já foi iniciado no milenar ofício de guardar a roupa, o Igor e o Yuri, dobradinha, enroladinha na gaveta, fica uma baderna, mas enfim, eles
pelo menos estão no processo de Sim. fazer. Então, assim, e hoje eu já falo, olha, eu tô cansada. É bem isso, Alice. Tô cansada, agora a mamãe quer assistir um filme para mamãe assistir, esse não dá para assistir. Da mesma forma que tem um dia que eu falo, ok, então hoje nós vamos assistir um desenho, uma animação, né, da Disney, Netflix, aquela coisa toda, né? A Alice já fala isso para a filha, né, e para o companheiro, consequentemente. Tem alguma brincadeira que você faz com a Isis, Carol? Tipo assim, a mamãe tá cansada, alguma coisa nesse sentido, assim, logo você vai ver ela te fazer carinho. Eu fazia muito isso quando eles eram menorzinhos, fazendo carinho, cafuné na gente, sabe? Tadinha da mamãe, tá cansada. É engraçado isso, né? Porque a gente falou disso, né? De você ensinar a criança a compreender os nossos limites, que a gente não tem uma energia infinita, e a partir disso ela também entender os limites dela, né? Eu falo muito, eu brinco muito assim, ela ainda não entende, né? Muita coisa, assim, mas quando a gente tá, por exemplo, na casa da minha mãe, que eu até comentei com você, né? A gente descansa um pouquinho ali da função de estar com ela o tempo todo. Aí ela vem assim, querendo ir pro meu colo e fala: não, a mamãe tá de férias de criança. Que assim, é uma férias que vai durar 10, 15 minutos, porque aí logo ela quer o meu colo. Mas eu sempre falo assim: a mamãe tá de férias agora. E aí rio, sorrio para ela, viro as costas e saio para ela ficar com a pessoa que ela tá até a hora que ela aguentar. Cara, e deixa eu te fazer uma outra. Eu acho que a Alice caiu, deixa eu ver aqui. Voltou. Voltou? Aí, Alice, muito bem, voltou o seu Eu áudio. tinha caído, né? Desculpa. Caiu, mas voltou, é assim mesmo, coisa de internet. Coisa, foi rápido. Gente, escola ligando, entrou uma chamada da escola bem na hora. Será que está tudo bem? Você quer atender, depois você volta? Deixa eu ver se o marido pode atender, pode ligar de volta para a escola, peraí. Tá bom. Assim, gente, é sobre isso. Desse jeito, é sobre isso que funciona, tá vendo? Os bastidores do babado dessa forma. E a gente, eu não vou Essa é a vida real acontecendo. Não é para cortar, viu, edição? Não é para cortar. Pode deixar essa parte aí, porque é para mostrar os perrengues que a gente tá. E, Carol, quando você fala sobre a educação do cliente, eu sei que você teve vários clientes já e que você tem vários clientes, assim, mas você percebe, eu não sei nem se você pode responder essa pergunta, se você não puder, você fala, mas você percebe nesses adultos, né, com os quais você relaciona, porque eu posso falar do meu lado também, né, uma falta desse pensamento do caramba, agora você tem que descansar, sabe? Caramba, calma, eu entendi o negócio. Por que eu estou te dizendo isso? Tem colegas de trabalho que você vê que eles estão exaustos, porque eles estão irritados, talvez porque eles não dormiram bem, não está muito legal. Eles estão exaustos, não está legal o trabalho, e aí você vê que ele, sabe? Aí você vai, conversa um pouquinho, o fim de semana, não, porque o fim de semana eu fiz isso, aí eu mudei, aí eu fiz tal coisa, aí não sei o que, eu fui trabalhar, aí eu adiantei o serviço, aí nananã. Você percebe isso? Quando você percebe, o que você faz nesse sentido, assim? Porque não é bem o nosso escopo, né? Os meus colegas de trabalho, às vezes eu falo assim, cara, quando eu não tenho intimidade e tá lá falando e reclamando para mim, eu falo assim, cara, vai com calma aí, fim de semana para descansar. Agora, cliente, eu não sei como é que você trata com isso, porque somos mulheres que têm essa dificuldade, tem muitos homens que têm dificuldade de fazer isso, e esses homens, consequentemente, são empresários, são empresárias, são trabalhadores de diversas empresas. Como um todo, quando é que a gente vai descansar, gente? Aí tem muita gente que fala assim, não, quando eu morrer eu descanso, a gente está vivo aqui é para produzir. E essa pessoa, uma vez que eu a ouvi falando, ela falou isso, não, porque quando eu morrer eu vou ficar tranquilo. Não, cara, não é bem assim, a gente não veio para esse mundo para ficar o tempo todo. Eu não acredito que a gente está nesse mundo para trabalhar loucamente, azucrinar os outros, entendeu? Infernizar a vida do coleguinha porque você está nervoso e você está quase tendo um surto. Com certeza não. E tem uma questão aí, né? Acho que antes de tudo,
essa ideia de, quando eu morrer eu descanso, eu costumo falar assim, gente, ó, morrer também não é muito fácil, não. Porque, assim, a gente acha, né, não, vou morrer e descansar. Se você morrer de tiro, de um acidente, sei lá, tudo bem, você morre rápido ali, foi, né, libertou a alma, o corpo ficou beleza. Agora, se você tiver uma doença, como um burnout, como uma síndrome de esgotamento, como algo relacionado a essa exaustão do trabalho, ou você colocar ali no limite o seu corpo, seu organismo, por conta de estilo de vida, morrer também é difícil. Também dá trabalho, também é sofrido. Então a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Mas essa questão é o que eu comentei no começo, assim. Ao longo dos anos, eu fui entendendo o perfil de cliente que funciona para o meu atendimento. Eu não atendo telefone. Na verdade, ligação, nenhum cliente meu me liga. Porque eu acho que a gente consegue... eu até fiz uma vez uma publicação que fez muito sucesso no manual do WhatsApp. Eu oriento os meus clientes a solucionar isso de maneira muito tranquila e para eu ter ali um controle da informação também. Então, o que você me passou ou não passou. Se o cliente me liga, eu não tenho como argumentar que ele não me falou que aquilo era naquela data ou que ele não me passou uma informação crucial. Então, eu sempre peço por áudio. Uma coisa que eu deixo clara para os meus clientes desde o início, assim, eu sempre falo, o processo do trabalho. Então, não adianta ele me mandar mensagem meia-noite, os veículos já fecharam, não adianta... Como a gente trabalha com um nicho que a gente tem previsibilidade, então a gente tem uma forma de trabalhar muito consolidada, eu não tenho problema com isso. Então, o cliente pode me mandar uma mensagem às 8 horas da noite. Quando eu começo a atender, eu falo, porque a gente tem cliente que faz cirurgia, né? Rotina de médico é muito corrida. Eu falo, vou deixar as perguntas com você, eu mando sempre em horário comercial, vou deixar as perguntas, vou te mandar, você responde quando você estiver tranquilo, quando você puder, mas eu nunca respondo uma mensagem fora do horário comercial. E isso faz com que a pessoa entenda que eu não vou respondê-la fora do horário comercial, a não ser que seja um pedido de entrevista, uma coisa mais rápida e tal, mas eu não tenho dificuldade com isso justamente porque a gente vai limitando. E uma coisa que eu aprendi, que eu percebi, as pessoas, eu falo, né, tudo que é urgente é alguma coisa que alguém não fez a tempo. Tirando fechamento de veículo. Eu não trabalho em redação, então eu não preciso lidar com a urgência dos outros, né? Eu sempre falo isso para os clientes, mas ao longo do tempo, se eu faço uma captação ou se chega uma indicação de um cliente, a forma dele me pedir um orçamento e uma proposta, eu sei se eu quero atender ele ou não. Eu sei se ele é um cliente que vai me dar trabalho, vai me mandar mensagem fora do horário, se ele vai me cobrar. Porque assim, o cliente mandar uma mensagem fora do horário, beleza, às vezes é o momento que ele teve ali para pensar sobre aquilo. Mas ele me cobrar para responder é o que eu não aceito. E os meus clientes nunca me cobraram isso, justamente porque o que é correto, a rotina dele não é a minha rotina. Então, eu sempre deixo claro os prazos, como que funciona, como que é o processo do nosso trabalho, né? Se é uma coisa urgente, que chegou, o veículo pediu, eu mando. Se o cliente viu e respondeu, a gente dá andamento, né? Até para ajudar o colega do veículo. Agora, urgência que não faz sentido, não faz parte da nossa rotina de trabalho, porque a gente deixa o processo muito claro. Isso é uma coisa, né? A gente falou de colocar, a Alice falou de colocar limite, a gente falou sobre falar não. Isso são coisas tem coisas que são inegociáveis, porque custa demais. Se custa a minha paz, custa demais, dizem pela internet. E eu concordo muito, porque se você abrir a sessão uma vez, depois você não consegue mais ter a sua tranquilidade. Então, acho que vale muito mais a pena você ajustar essas questões no início. Se o cliente chega para mim e fala assim, preciso de uma proposta, porque eu tenho um evento semana que vem, eu falo, olha, não atendo. A Alice falou, ela fazia muito evento. Evento é um perfil de cliente que eu não pego tanto, justamente por essa questão. O cliente, às vezes, está tão afobado e ele quer um resultado tão imediato que, dependendo do nicho, do evento, do momento daquilo ali, não é possível dar o resultado que ele espera. Então, eu simplesmente falo, não consigo te atender, mas eu vou te indicar uma pessoa que talvez consiga. Eu perguntei, Alice, enquanto você estava olhando lá conseguiu resolver? Resolvido. O papai foi buscar. Então tá bom, gente. Perguntando sobre quando a Carol vê um dos clientes dela, e eu dei o exemplo de um colega, né, que você vê que a pessoa não consegue dar uma pausa. Geralmente eu dou uma dica, eu falo assim, vai com calma, não faça como eu não, né,
E aí tem muita gente, um colega meu uma vez falou assim, não, quando eu morrer eu descanso. Né? Então a pergunta foi, como é que você faz assim na verdade era mais os clientes, né? Mas você já viu as pessoas próximas a você com esse tipo de postura? Você Acontece. avaliando. Oi? É raro, mas acontece muito. É. E o que você faz? Porque você está num outro ritmo agora. Mas assim, a gente trabalha aqui com. Meu trabalho é com empreendedores. A gente atende empreendedores, né? E a gente trabalha com um volume gigantesco de segmentos, de clientes internos e externos, de parceiros, são muitos stakeholders. Assim, é um negócio extremamente complexo, né? O sistema S como um todo é um negócio extremamente complexo, né? E assim, com relação é porque a gente tem também um ambiente em todos os lugares, em casa, no trabalho, na escola, o ambiente ele contagia, né? E eu sou, depois que eu comecei a fazer terapia, eu entendi o seguinte: olha que a coisa. gente, a gente tem que trabalhar para contagiar positivamente o ambiente, senão a gente é contagiado positivo ou negativamente. Ou a gente contagia ou a gente é contagiado, né? Então, assim, eu sempre fui pelo direito democrático da reclamação. Eu sempre gostei desse direito democrático da reclamação e eu sempre romantizei esse trabalho exaustivo, assim. Eu era defensora, achava lindo ser workaholic, fazer Nossa, tudo ao mesmo tempo e tal. Eu fui essa pessoa. Só que hoje eu estou gente, trabalhando arduamente. Desde o início. Estou trabalhando arduamente para não ser mais. Então, falei isso tudo, mas para te responder, assim, o que eu faço hoje? Eu tento ter boas conversas com as pessoas. Porque quando a gente tem boas conversas com as pessoas, a gente consegue ajudar, né? É claro que tem gente que precisa fazer terapia, que uma boa conversa de uma colega que não é especialista não vai resolver. Mas, em geral, uma boa conversa contagia, inspira, ajuda, ou pelo menos posiciona o colega ou a colega de como você funciona e como que essa relação pode ser mais saudável. E aí a pessoa se adaptando ao relacionamento com você, quem sabe ela comece a se adaptar ao relacionamento com outras pessoas, quem sabe isso possa gerar uma reflexão nesse sentido. Então, eu estou muito nesse movimento, sabe, Tetê, de ter boas conversas, para que as pessoas entendam que dá para fazer, dá para se organizar, e se não der, o mundo não vai acabar. E que existem urgências e existem ansiedades. Eu acho que quando a gente confunde a urgência com a ansiedade, a gente quebra uma exceção, a gente atende uma exceção, que vira outra exceção, que vira um ciclo, e aí você entra num lugar perverso, num lugar tóxico, né? Então, exceção é exceção, e tá tudo bem. Evento, eu trabalho com evento, e tem evento que é tiro, porrada e bomba, mas tudo bem, aquele evento aconteceu aquilo, estou acompanhando o processo, eu sei como é que está sendo a condução disso, os colegas estão todos na vibe, estão todos sabendo, então vamos dar a mão e vamos lá, né? Mas se não é isso, é ansiedade? Então, peraí, vamos dar limite ou vamos ter uma conversa gostosa a respeito do tema, né? Com o coleguinha. Eu gostei, gostei. Olha, gente, a gente está no fim já do programa, e detalhe, a gente está saindo do mês de março já, comecinho do mês de abril, e assim, não é porque acabou o mês de março, né, que é o mês das mulheres, que a gente vai deixar de trazer conteúdos para as mulheres e para quem convive com essas mulheres. Então, mulherada, a gente viu muito nesse mês de março o quê? O quanto a mulher trabalha dentro e fora de casa, o quanto, né, às vezes, como a própria Alice comentou, né, mas no caso, assim, existe uma divisão
de tarefas na casa dela, a Carol também, aqui em casa também, mas essa não é a realidade de muitas mulheres no país, né, que infelizmente chegam, fazem janta sozinha, ensinam tarefa para os meninos, depois ainda dá um jeito na casa, coloca o menino para tomar banho, para deitar. Isso quando tem filho, quando não tem, outro corre. Quando que essas mulheres vão descansar? Então, para você que convive com mulheres e que chega, a janta está pronta, vê a louça para você lavar, entendeu? Depois, se tem filhos em comum, vamos dividir as tarefas com essa companheira, né? Para você que está nos acompanhando agora. E aí, vamos finalizar com um quiz, que eu quero saber se vocês estão na mesma vibe que eu, entendeu? Então, vamos lá. Quando vocês querem descansar, o que é melhor? Vocês vão escolher ou um ou outro. Dormir ou ver filme? Dormir. Dormir. Gente, combinamos. Somos almas gêmeas, tá? Então, dormir também. Então, vamos lá. Quando a gente já dormiu, a gente está descansada, aquela coisa toda, o que também a gente vai fazer para descansar? Cuidar da horta ou assistir TV? Independente do que você for assistir. TV. Eu sou obrigada a TV, porque aqui eu não tenho espaço para planta, mas antes eu cuidar das minhas plantas era uma terapia muito boa. Ai, gente, eu vou para a horta. Aí eu vejo o que deu brotinho, horta. Queria, Quando sinto falta. Quando eu crescer, eu vou querer ter o dedinho verde, que eu admiro muito. Gente, Mas eu não tenho o dedinho verde. Muito incrível. Fazer a unha ou ficar deitada na rede? Ai, deitada na rede, né, gente? Eu também, gente, olha. Nossa, não, olha, sem tempo. Não, total sem fazer. A minha tá feita, mas tá toda descascada, ó. Depois de sei lá quantos meses eu fiz. Assim, Traiu o movimento, Carol. Então, vamos lá, rede. Então, tá assim, nessa rede, dormir, estamos juntas, né? Tomar um banho e lavar o cabelo ou assistir o novo episódio da série? Tomar um banho, lavar o cabelo. Banho. Nossa, a gente está muito parecida, a gente é gêmeas. Das três trigêmeas. Nossa, tomar banho e lavar cabelo. Gente, por que tomar banho e lavar o cabelo é tão libertador? Ai, tudo. Tira toda a sua energia ruim, né? Não é? Parece que tira, sei lá, 325 quilos em cima da gente. Mas posso fazer um adendo? Ó, eu estava vendo um vídeo de uma terapeuta uma vez, professora de yoga, que ela fala que o nosso cabelo é uma extensão do sistema nervoso. Que babado. Não sabia, não. Doideira, né? E ela falou, tipo assim, quando a gente tá muito descontrolado, quando tá sentindo assim que tá sobrecarregada, fazer um coque, conter aqui o seu cabelo. Ela usa um turbante para fazer as práticas de yoga e tal. Conter aqui o seu cabelo ajuda a você segurar a sua energia, sabe? Doido, né? Vou testar. Adoro esse trem de coque, fica chique. Sim. Coque, aí você deixa... Não, antigamente você fazia um coque, antigamente, né? Até parece que eu tenho 150 anos. Mas, enfim, aí quando ficava uns fiapinhos de coisa caindo, o povo falava, não, tá despenteada. Hoje é chique. Hoje os cabeleireiros fazem o trem na gente e ainda deixam uns trem, tipo assim, estilo bagunçado chique. Para aproximar da vida real, né, gente? Vamos ser sinceros. É para aproximar da vida real, tá? Bom, lavar a camiseta suja de escola da filha, ou no caso, dos filhos, das filhas, né? Porque logo você vai estar nessa, viu, Carol? Sim. Gente, quando é 11 horas da noite, o ser humano... Não, quando é 6 horas da manhã... Você tem que sair para levar a criança na escola. Você já explicou para a criança, para ela te avisar quando não tiver, quando ela colocar a última camiseta na roupa suja, e a criança chega para você 6h15 e fala: mamãe, não tem uniforme. Nossa. Então, lavar a camiseta de uniforme da criança ou, no dia anterior, ou deixar para lavar no outro dia, secar na toalha e mandar a criança com a camiseta molhada para a escola? Eu vou no dia anterior. No dia anterior. Gente, eu fui na segunda opção.
Dependendo do meu cansaço, gente, não vai sair bem lavado, gente. E lavar camiseta é o inferno, camiseta de uniforme. E como é que eles conseguem sujar tanto, gente? Opa, impressionante, né? Isso é Como impressionante, eu fico eles, chocada. eu acho que tem uma turma escondida em cada escola como sujar a sua camiseta, sabe? Só E pode. por que que o uniforme é branco, gente? Não sei. Até hoje o uniforme é branco. Quem teve Isso essa aí eu não ideia? entendo também, né? Porque, Logo, nossa, Sem, haja o braço para esfregar a mancha. logo sem nós vamos cabimento. um outro negócio aqui, porque eu quero saber, ô berçários, por que que vocês mandam fazer uniforme para o bebê? Explica. Bebê não tem que usar uniforme, amores. Deixa Não, a em gente, Goiânia, deixa a criança de fralda. deixa só fraldinha. É. E não sei por quê. É só uma roupinha para chegar e suja, tal, engatinha, arrasta no chão, e outra para voltar para casa. Entendeu? Não Nossa, precisa inventar ótimo. essa história de uniforme. Dê tranquilidade para as mães por mais alguns meses, mais alguns Sim, anos. A gente não precisa entrar nessa, enfim. é. Amores, obrigado. Movimento, viu? Vamos fazer Movimento, movimento. Vamos lá. Menos sem uniforme no aniversário, por gentileza. uniformes escuros e sem uniforme para bebês. E Vamos vamos lá. aceitar a roupa sem passar, que eu também acho válido. A roupa sem passar. Amei. Pronto. Excelente. Devia ter colocado isso aqui no quiz. Passar roupa ou deixar secar no cabide? Inventei Deus que agora. olha, no Pronto. cabide. No cabide. Gente, e quem puder, tiver condição, a lava e seca é coisa linda de Jesus. Você Comprei, coloca à comprei. noite e de manhã você pega. Perfeita. Sacode, tá ótimo. É isso. Maravilha. Eu também tenho uma dessa. A roupa sai morninha e aí Cheirosa. você já Cheirosa. dá uma sacudida. Aí você estica ela em cima da cama, Já conta é. aí uns 5 minutinhos, põe no cabide, pronto, você já passou, amor. É Tá isso tudo mesmo. certo. Amor, praticidade. Pronto, DR de segunda é isso, entendeu? Obrigada, Amei. Alice. Obrigada, Carol. Amei, amei o convite e a companhia de vocês, como sempre. Foi maravilhoso. Obrigada, meninas. Faltou o cafezinho, né? Poxa, Faltou. Chegaremos lá. Chegaremos. Chegaremos. chegaremos lá. Chegaremos. Amei. Um beijo. Gente, é isso. O DR de segunda traz esse papo e diretamente aqui da minha casa, a casa da Carol, o trabalho da Alice. A gente vai conversando e a gente vai se organizando. E aí, o que você achou? É isso. A DR vem para trazer aqui um momento para você dar uma relaxada, uma risada e pensar, quem sabe, né? Gente, vamos descansar? Vamos? Então tá, eu vou ali deitar no sofá, aproveitar que eu tô na minha casa mesmo, e a gente se vê na próxima segunda-feira, pode ser? Beijo, tchau.